Então, continuando aqui, as formigas já saíram, eu já retornei aqui para dentro da oficina. Então a situação estava bem crítica, né? Não soltei nada ainda, vou dar continuidade aqui no vídeo, vou soltar a placa para a gente verificar o estado também de como é que tá embaixo dela. A gente vai ver o que a gente consegue fazer aqui. Então é certo de que o certo que a gente vai proceder aqui, a gente vai desmontar ele inteiro, né? Porque tá muito suja. As formigas também deixaram um excesso de resíduos, né? De sujeira. Então a gente vai ter que lavar a placa, todas as peças dela interna. A gente vai soltar aqui então. Vamos dar continuidade. Tinha muita formiga. Estava uma situação completamente crítica. Eu não gostei muito desse modelo de notebook devido à bateria ser interna, que já dificulta, né, a troca. Somente um técnico, né, que pode proceder esse serviço. E o ruim também que aparentemente que parece que o processador também é assim acoplado na placa, né? Então se queima o processador, você praticamente condena a placa inteira, né? Porque não compensa, né, você mandar somente trocar o processador, né? Se houver a queima do processador. Então ele condena a placa inteira, né? Então é ruim isso, porque, né, os outros modelos de notebook, né, você tira o processador, você troca o processador. Então, como ele eu acho que ele é básico, né? É um modelo simples. Ele continua muito sujo ainda, a gente ainda não abriu ainda, né? A gente está dando continuidade agora. Tem uma travinha que tem que tirar com muito cuidado. Por isso que tem que ser de uma forma bem assim, tem que ter muito cuidado, porque pode escapar e acertar um componente, né? No CI, e pode acabar prejudicando o notebook. Então tem que saber tirar. Soltou. Parte do alto-falante.
Tem que ser com muito cuidado. Pronto. Essa aqui é a plaquinha wireless de rede. Certo. Isso aqui é um tipo de serviço que tem que ter muita concentração, tem que ter paciência também. Não é uma coisa tão simples. Isso aqui é a parte da tela, que liga a tela. Soltar a bateria. Essa é a bateria. Ele só tem, somente são 3 pilhas e um espaço só para poder ter um encaixe, né? Outro fator desse notebook não seja muito bom, porque a bateria de fato ela não dura muito, né? Cada pilha dessa contém, geralmente é 3 volts e meio. Vamos ver, a gente vai olhar aqui. Ó, ele tem um total de 10 volts, 10.8 volts. As 3 juntas. Então a durabilidade dela é bem pouca, né? Geralmente os notebooks vêm com 4 ou 6 pilhas, né? Nas baterias naquelas que você encaixa. E essa aqui não, essa aqui é somente 3 baterias, 3 pilhas, né? Então o tempo de duração de uso é inferior, né? Menos, né? Então você não consegue usar por muito tempo, né? Se ela tivesse ok. Aqui, no caso, a troca também é bem simples, né? No caso, se for substituir a bateria, trocar essas baterias por umas novas, desconecta aqui e religa tudo novamente, é soldado. Dando continuidade. Aqui tá solto.
Você vê que a placa dela é pequenininha. Então ela disse que o técnico disse que era uma solda, né? Não tem solda de nenhuma aqui para se fazer até o momento, né? A gente vai olhar embaixo. Solda, mas ele não explicou o porquê a solda, né? A gente fica sem compreender. A gente vai soltar agora o cooler. Ele tá bem sujo. Pronto, o cooler tá solto. Devagar, com muito cuidado. Essa aqui é a fita aqui, provavelmente é o teclado. É o que liga o teclado. Agora a gente vai começar a examinar. Aqui na entrada da bateria já dá para perceber que tem um pouco de oxidação aqui. O cooler ele é só encaixado sobre uma fita. Tá bem sujo o cooler. Que no caso, né, o cooler ele manda ventilação pro cano de cobre e o cano de cobre ajuda a refrigerar, né, o processador. Dá pra ver que o processador, no caso, ele é interno, ele é soldado na placa. Que já é algo que eu já acho completamente ruim, né? Vamos soltar o cooler para ficar mais fácil de examinar a placa. Vou colocar aqui em cima. Essa é a placa-mãe do notebook. Por isso que é assim importante, né, aquilo que eu tinha dito no vídeo anterior sobre, né, o cuidado, né, você ter um material para que você possa apoiar a placa, né, porque são componentes completamente sensíveis, pequenos, né. Lembrando que a nossa mão também ela contém energia estática, já foi descarregado, né? A gente que é técnico, a gente já tem uma experiência, né? Então a gente sempre tira, né, a energia estática do corpo, porque é errado, né, você colocar a mão do jeito que eu tô pegando e colocando aqui, né? Mas como ela já foi descarregada, a energia estática, então não tem problema nenhum, né? Já é uma questão de experiência. Mas um leigo que não tem de conhecimento disso, né, acaba soltando a placa do notebook e devido à energia estática na mão, acaba
pegando e descarregando para a placa, né? Passando para a placa e algum componente acaba entrando em curto porque ele acumula, ou então talvez ele tenha até carga armazenada em determinado local e você acaba danificando, né, um componente só pela descarga elétrica do seu corpo. Então tem esses males também. Eu vou soltar o cooler. Bom, aqui é certo que eu vou lavar essa placa, lavar o cooler, lavar os outros componentes dela, porque não tem assim como a gente trabalhar com a sujeira, né? Então a gente tem que fazer a coisa certa, né? Eu acho que limpeza eu acho que é um procedimento inicial, né, fundamental, né, antes de qualquer tipo de manutenção. Soltamos aqui o cooler. Aqui no caso ela contém uma pasta térmica, essa parte cinza aqui. Pode ver que ela já está meio que assim ressecada um pouco, né? Tá meio dura. O certo é retirar ela, passar uma nova. Tem uma nova aqui já preparada. Então o ruim disso daqui é que o processador ele é acoplado na placa, né? Então, não é muito legal isso não. A gente vai limpar isso daqui, tirar esse excesso que tá bem desressecado, né? Dá para perceber também só um momento, eu tô analisando. Ele tem uma capa de proteção, porque ele tem uns componentes. Então ele ajuda a cobrir, né, os componentes por cima do processador, né, para não ter nenhuma batida ou algum atrito entre o cooler, né, com os componentes por dentro. No caso, o cooler ele só vai ajudar a refrigerar o cristal, né, essa parte aqui, ó, do processador, porque ele esquenta, né, conforme você liga o computador. A primeira coisa que superaquece aqui é o processador. Tem muita sujeira também nas partes internas, onde vai a memória. Tem que dar uma boa lavada. Olha aqui, ó. Eu não sei, talvez acho que não vai dar para vocês verem, porque tá muito minucioso aqui, né? Tem muita sujeira dentro dos dentes, né? Do contato onde tem a memória aqui, da memória. Então o que acontece? Uma sujeira, ela tá ali, né? Então ela se oxida. Então ela cria uma ponte, né? Ela interliga um dente desse, um contato desse, em outro contato. Ou seja, isso é um curto, ele gera um curto, né? Então, essa sujeira é uma coisa complicada de estar aqui. Entendeu? Não poderia. Então, por isso que eu sempre falo para os meus clientes que sujeira é um caos para os equipamentos eletrônicos, que são os maiores causadores, né, de curtos e de problemas. Só um momentinho.
Eu tô aqui analisando aqui, né, em tempo real, para vocês verem, também acompanharem também. No momento eu só tô por enquanto observando. Depois a gente vai fazer teste de continuidade para poder detectar, sim, com precisão, né, qual componente que está com falha ou está em curto. Estou só analisando de momento. Aqui é, no caso, a entrada da energia. Então, infelizmente, há muita oxidação. Não sei se dá para vocês verem aqui. Tem muita oxidação onde tem os contatos, nas entradas. Opa, desculpe. Tem muita sujeira. Ela está um pouco oxidada, né? Na parte da bateria, então a gente vai ter que lavar ela antes até de proceder o teste de descontinuidade com multímetro, né? Vamos soltar aqui a bateria. A bateria, no caso, ela serve para poder armazenar e manter gravado as configurações do notebook, né? Como relógio, drivers, boot. Então a bateria é uma parte também bastante importante de uma placa-mãe. Muitas das vezes o computador, o notebook do cliente, se ele perde a configuração, ele perde a programação dele por causa da simples bateria. Ela descarrega, então ela não grava as informações, né? Início de boot, né, do HD, relógio e outros iniciamentos de drivers. Então, basicamente olhando ela aqui, né? Só pra mim, por isso que eu tô ainda assim observando ela, né? Como diz a minha cliente, conforme a minha cliente pegou e disse que, segundo o técnico, disse que precisaria fazer uma solda, não há solda nenhuma de momento para se fazer aqui, entendeu? Porque se tivesse que fazer uma solda, já saberia qual era o problema e soldaria, né? Então não tem solda nenhuma para se fazer, né? A gente só mexe com a solda quando a gente vai soldar um componente ou retirar um componente, né? Então eu acho que a pessoa deveria ser mais específica, né? Os componentes dela são muito minuciosos, então tem que olhar com muita calma, com muita cautela, seguir as trilhas principais. Só mesmo com a experiência mesmo que a gente já tem, então eu já observo com uma determinada precisão, né? A gente pega tantos modelos várias vezes, né? Então a gente acaba pegando um hábito, né? Um procedimento de poder proceder à manutenção. Então esse é um tipo de serviço que tem que ter muita calma mesmo, muita cautela, muita concentração. Eu estou ainda observando os componentes.
Aqui no caso provavelmente é o LED, não sei se dá para vocês verem aqui, que emite a luz vermelha quando a gente iniciou. Então essa daqui é um LED SMD, né? É um LED mais moderno. Eu não sei se vai dar para vocês enxergarem, mas eu acredito que não, porque é muito minucioso. Mas eu tô observando aqui, tem muitos pontos de corrosão, de oxidação, né? Praticamente em vários pontos da placa inteira. Então, infelizmente, é um fato ruim para a placa. Por isso que tem que ter cuidado com o equipamento eletrônico, né? Deixar em local arejado, né? Conservar, né? Cuidar, porque a sujeira é o inimigo número 1 de qualquer equipamento eletrônico. Tem muita oxidação também aqui na entrada da rede. Zinab ali, ó, verde ali, ó. Eu vou tentar focar aqui mais em cima, mas acho que não dá pra vocês verem. Mas tem um ponto verde ali, ó. Bem aqui, ó. O que acontece? Um se junta no outro, né? Ele se torna aquilo que eu tava explicando, uma ponte. Então ele gera curto. Então aqui na placa, não sei se vocês vão compreender, infelizmente tem vários pontos que vão gerar curto, entendeu? Então às vezes você conserta uma coisa e vai lá e queima outra, aí você vai lá, conserta aquela outra e queima outra, porque ela tá toda, né, com bastante assim oxidação, né? Isso que eu tô dizendo é uma informação com bastante precisão, porque eu tô observando e analisando aqui com muita experiência, com muita atenção, cada detalhe. Então a gente tem que ser assim realista, né? Tem muita sujeira aqui, ó, nos polos do pente de memória. Isso pode queimar o pente de memória também. Só mais um pouquinho. É isso aí, gente. Eu vou proceder a serviço de lavagem, né? Eu vou lavar a placa pra gente começar a fazer o teste de continuidade. A gente vai testar os componentes principais, as trilhas